Olá! Vamos dar uma olhada hoje no capítulo 15 do segundo livro de Crônicas. A coisa começa forte, sabe? Com uma mensagem bem impactante do profeta Azarias para o rei Asa. A ideia central é, assim, muito clara. O Senhor está com vocês quando vocês estão com Ele. E continua, né? Se o buscarem, Ele deixará que o encontrem, mas se o abandonarem, Eles os abandonará. É uma condição, né? Mas por que isso era tão vital naquele momento específico? O contexto é fundamental para a gente entender. O próprio texto diz que Israel ficou muito tempo sem o Deus verdadeiro. E mais, sem sacerdote para ensinar, sem a lei. Nossa, Imagina o cenário. Isso, segundo a narrativa, claro, gerou uma angústia geral, muita instabilidade. Sabe, conflitos, insegurança. A profecia do Osarias chega, então, como um diagnóstico e uma proposta de caminho. mesmo com esse cenário que Azarias descreve, né, de tempos difíceis, nações se destruindo, ele ainda traz uma palavra de ânimo. Ele fala: quanto a vocês, sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. E a reação do Asa? Imediata. O texto fala que ele se animou. Mas não foi só, tipo, um sentimento. Ele agiu mesmo. Tirou os tais ídolos detestáveis de Judá, de Benjamim, das cidades que ele conquistou ali em Efraim, e até restaurou o altar do Senhor lá no templo. O que essa limpeza toda significava na prática, além do óbvio, claro, Olha, era uma declaração fortíssima, tanto política quanto espiritual. Remover ídolos, restaurar o altar, isso centralizava o culto em Jerusalém, reafirmava a identidade de Judá, sabe, ligada à promessa davídica. E o mais interessante, talvez, é que essa atitude atraiu gente de fora, pessoas de Efraim, Manassés, Simeão, que eram do Reino do Norte. Vieram por quê? Porque perceberam, viram que Deus estava com Asa. uau, isso é forte. Mostra que a percepção do favor divino ia além das fronteiras políticas, né? Funcionava como um imã. Exatamente. E essa galera toda se reuniu em Jerusalém. Fizeram um sacrifício enorme. 700 bois, 7.000 ovelhas e cabras. E o ponto alto foi a aliança. Um compromisso solene de buscar o Senhor de todo o coração e de toda a alma. Uma aliança bem séria, pelo que eu entendi. Muito séria. Tinha uma cláusula pesada. Quem não buscasse o Deus de Israel deveria morrer. Não importava se era jovem, idoso, homem ou mulher. Nossa, isso soa radical demais para nossa sensibilidade hoje. Como a gente pode entender essa severidade toda naquele contexto? Isso não gerou, tipo, resistência? É chocante para nós, sem dúvida. Mas essa cláusula reflete muito a visão teocrática da época, sabe? A unidade religiosa era vista como essencial para a sobrevivência da nação, para a bênção divina, quase um pacto de lealdade vital. E o texto faz questão de dizer que todo o Judá celebrou o juramento. Sugere um certo consenso, pelo menos na versão que chegou para a gente. E o resultado direto, segundo Crônicas, Deus foi encontrado por eles e lhes deu paz em todas as fronteiras. E o Asa levou isso a sério até no nível pessoal, familiar. Chegou a tirar a própria avó, Maaca, do posto de rainha-mãe. Por quê? Porque ela tinha feito um poste ídolo para Aserá. Quem era essa Aserá exatamente? A Acera era uma deusa cananeia importante, ligada à fertilidade, muitas vezes representada por postes ou árvores sagradas. Destruir esse ídolo específico era Asa cortando laços com práticas religiosas vizinhas consideradas pagãs e reafirmando a exclusividade do culto ao Senhor, um gesto bem forte contra o sincretismo. Mas essa reforma dele foi 100%? O texto diz que o coração de Asa foi dedicado a Deus a vida toda, mas parece que tem um porém ali, não? Exato, tem uma nuance aí. O texto menciona que os altares idólatras, ou lugares altos, como também são chamados, não foram removidos de Israel. Existe um debate, né? Se eram altares pagãos mesmo, talvez em territórios recém-conquistados, ou até locais de culto ao Senhor fora de Jerusalém, o que depois foi meio desaprovado. Mas apesar disso, a avaliação geral do reinado de Asa, esse ponto da história, é bem positiva. Destaca a dedicação dele, a devolução dos tesouros ao templo que ele e o pai tinham dedicado.
Então, o que a gente tira disso tudo? Parece emergir uma ligação muito, muito direta. A ação de buscar a Deus, liderada pelo rei, seguida pelo povo, resulta quase que imediatamente em segurança, em prosperidade. Nesse caso, um longo período sem guerras. Precisamente. E isso deixa a gente com uma questão para pensar, né? A narrativa estabelece essa relação causal muito forte entre o fervor religioso coletivo, a ordem social que era reforçada por penalidades bem extremas e a segurança nacional. O que essa dinâmica toda, onde a unidade religiosa é vista como tão essencial para sobreviver, a ponto de justificar medidas drásticas contra quem discorda, o que isso revela sobre as pressões, os valores, a forma como aquela sociedade se via naquele momento histórico específico? Fica aí a reflexão.